Olá pessoal, nesse exercício nós temos um barco descendo um rio, percorrendo uma distância de 60 km em 2 horas. Se ele está descendo o rio, ele está inicialmente a favor da correnteza, a velocidade VA aqui seria a velocidade das águas do rio, ou a velocidade da correnteza. Então o barco estaria a favor da correnteza, e depois ele vai subir o rio, percorrendo uma distância de 40 km no mesmo intervalo de tempo que ele desceu os 60 km, ou seja, em 2 horas. Então, se ele está subindo o rio, ele tem agora uma velocidade em relação às águas contrária à velocidade das águas, contrária à velocidade da correnteza. E o exercício quer que a gente determine o valor dessas duas velocidades, a velocidade da correnteza ou a velocidade das águas e a velocidade do barco em relação às águas. Então, pessoal, o que a gente vai fazer, né? Antes de eu simplesmente mostrar para vocês a formulinha para resolver esse exercício, eu vou explicar essa situação, o porquê, né, de cada expressão. Vamos imaginar inicialmente o barco com o motor desligado. Então, eu tenho aqui o barco e uma boia no rio. A boia não tem motor e o barco está com o motor desligado. Se os dois estiverem em um rio onde a correnteza tem uma velocidade de 2 metros por segundo, aqui no caso para a direita, velocidade da correnteza para a direita de 2 metros por segundo, a cada segundo que passa, né, pensando aqui no intervalo de tempo de 1 segundo, os dois vão ser arrastados pela correnteza 2 metros. Tanto o barco como a boia vão ser levados aqui 2 metros para frente. E nesse caso, como os dois estão se movendo a mesma quantia, o barco e a boia estão andando 2 metros para frente, não está havendo uma aproximação e nem um afastamento entre o barco e a boia. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a velocidade do barco em relação à boia é nula. Não há uma velocidade relativa entre eles. Nós poderíamos trocar essa boia simplesmente por um pedacinho de água. A gente está olhando fixo ali por um pedacinho de água ali nesse rio. Então, esse pedacinho de água, ele tem a velocidade da correnteza. Ele vai estar andando a cada segundo 2 metros. Então, passou 1 segundo, esse pedacinho de água vai estar aqui. Esse pedacinho de água, ele está sempre lado a lado aqui com o barco. O barco, não vai haver um afastamento e nem uma aproximação do barco em relação a esse pedacinho de água. Então, nós podemos dizer que a velocidade do barco em relação às águas do rio é nula. Então, esse seria uma primeira situação com o motor desligado. A velocidade do barco em relação às margens aqui nesse exemplo, né, um observador fora do rio vendo o barco se movimentar vai concluir que o barco ele tem simplesmente a velocidade da correnteza, das águas. A velocidade do barco no observador de fora é simplesmente a velocidade da correnteza. Ele vai ver o barco se movimentando junto com as águas do rio. Agora, se o barco liga o motor e ele passa a imprimir uma velocidade de 5 metros por segundo aqui a favor da correnteza, ele está descendo o rio, então tanto o barco como a correnteza tem uma velocidade aqui para a direita, por exemplo. O que estaria acontecendo, né? Vamos pensar aqui. A boia, tenho novamente a boia e o barco num tempo zero lado a lado. A boia, ela não tem motor, a cada segundo que passa ela vai ser arrastada pela correnteza. Velocidade da correnteza aqui nesse exemplo também é 2 metros por segundo. Então, em 1 segundo, a boia foi arrastada 2 metros para frente. Então, ela veio para cá. Porém, o barco agora ele tem uma velocidade em relação às águas de 5 metros por segundo. Esse valor aqui também servindo de exemplo somente. Se o barco se movimenta em relação às águas 5 metros por segundo, o barco, depois de 1 segundo, ele tem que estar na frente da boia 5 metros. 5 metros. Como eu comentei no exemplo acima, nós poderíamos trocar a boia por um pedacinho de água. Esse pedacinho de água a cada segundo está andando 1 metro. A cada 1 segundo, esse pedacinho de água anda 1 metro.
Porém, o barco, em relação às águas, em relação a esse pedacinho de água, por exemplo, ele está andando 5 metros. Então, ele se afastou desse pedacinho de água 5 metros. Então, uma pessoa nas margens do rio vai ver esse barco andando quanto na realidade, né? O barco ele vai ter andado 5 metros em relação às águas e ele foi arrastado pela correnteza mais 2 metros. Então, ele percorre uma distância total em relação às margens de 7 metros. 7 metros em relação às margens. Por isso que a gente fala que quando um barco ele desce o rio, a velocidade resultante ou a velocidade dele em relação às margens é a velocidade dele em relação às águas. Deixa eu pôr mais separadinho aqui. Vai ser a velocidade do barco em relação às águas mais a velocidade das águas, ou a velocidade da correnteza. A correnteza está ajudando ele a descer o rio. E quando esse barco sobe o rio, o raciocínio é semelhante, pegando a mesma ideia. Tem o barco e a boia aqui inicialmente no tempo zero. A correnteza tem uma velocidade para a direita de 2 metros por segundo. E o barco agora, em relação às águas, tem uma velocidade para a esquerda de 5 metros por segundo. Então, o que vai acontecer a cada segundo que passa? A cada segundo a boia ela é arrastada pela correnteza para cá, 2 metros. A cada 1 segundo a boia anda 2 metros. E o barco, em relação à boia, ele vai aumentando a sua distância em 5 metros. Ele tem que estar agora a 5 metros em relação à boia. Então, se nós trocarmos a boia por um pedacinho de água, né? O pedacinho de água estaria aqui. O barco, em relação às águas, tem que ter uma velocidade de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Então, em 1 segundo, a distância entre esse pedacinho de água e o barco tem que ser de 5 metros. Então, se o pedacinho de água já andou 2 metros para a direita, para que a distância entre eles fique de 5 metros, o barco ele tem que ter se deslocado 3 metros para a esquerda, para que essa distância permaneça 5 metros, fique, né, uma distância de 5 metros. Esse 3 metros aqui que o barco andou seria a distância que ele percorre em relação às margens. Em relação às margens, a correnteza está querendo atrapalhar o movimento do barco na subida. Então, a velocidade do barco em relação às margens seria a velocidade do barco em relação às águas, menos a velocidade das águas, a velocidade da correnteza. Essas seriam as duas formulinhas aqui que a gente usa nesses problemas. Nesse exercício, como nós já sabemos o deslocamento e o tempo que o barco levou para descer e para subir o rio, esses dois deslocamentos, embora o enunciado não deixe explícito dessa forma, nós temos que considerar que esses deslocamentos são em relação às margens. Em relação às margens, o barco se deslocou 60 km na descida e 40 km na subida. Fazendo a expressão de velocidade média, considerando que a velocidade foi constante nesse movimento, a velocidade do barco em relação às margens na subida, que seria essa primeira situação, pode ser calculada por ΔS, deslocamento pelo tempo. Então, a velocidade do barco em relação às margens na descida, vou chamar aqui de D, vai ser 60 dividido por 2, 30 km por hora. E na subida, velocidade do barco em relação às margens na subida, ele andou 40 km em 2 horas. Então, ele andou com uma velocidade em relação às margens de 20 km por hora. Mas o exercício quer a velocidade do barco em relação às águas e a velocidade das águas. Ele quer esses dois valores. Então, nós vamos agora usar essas duas expressões. Quando o barco desce o rio, a velocidade dele é 30.
E aí eu vou até escrever ao contrário. Na descida, nós temos a soma das velocidades. Isso aqui tem que dar 30 km por hora. E na subida, nós temos a subtração das velocidades. Isso aqui tem que dar 20 km por hora. Temos um sisteminha aqui. Nós podemos somar essas duas equações. Vai ficar 2VB menos VA com VA positivo podemos cortar. Aqui vai ficar 50. Velocidade do barco em relação às águas é de 25 km por hora. A cada hora que passa, esse barco se distancia de um pedacinho de água que estava do lado dele no começo, 25 km. Agora, no caso, ele quer agora a velocidade das águas, a velocidade da correnteza, é só a gente substituir esse valor em qualquer uma dessas equações. Pegando essa primeira, a velocidade das águas vai dar aqui de 5 km por hora. Então, na subida, ou melhor, pensando na descida, o barco, ele se movimenta, ele tenta descer 25 km a cada hora e a correnteza ajuda ele com mais 5 km por hora. Então, por isso que ele anda ao todo 30 km por hora. Na subida, o barco está tentando andar com uma velocidade de 25, porém a correnteza está atrapalhando ele com uma velocidade de 5. Então, por isso que ele anda somente 20 km a cada hora. Então, as duas respostas do exercício seriam 25 km por hora e 5 km por hora. A alternativa aqui, B.